Oi, pessoal. Aqui é a professora Juliana. Eu vi que muita gente não entregou ainda o questionário, então eu resolvi trazer alguns esclarecimentos nesse vídeo. No nosso primeiro vídeo de aula teórica, eu trouxe os conhecimentos básicos e iniciais da nossa disciplina. Falei sobre a concepção de texto, aquelas três concepções, né, que circulam o nosso trabalho textual, que ao longo do século XX foi sofrendo modificações, e hoje, no século XXI, atualmente, a gente trabalha com a concepção sociointeracional de texto, ou seja, texto é interação. Então, a gente já vem superando e, na verdade, agregando aquelas concepções de texto como informação e como comunicação, né? Então, hoje nós trabalhamos com a visão sociointeracional. Os textos, eles são situados na sociedade, nas culturas, nas nossas relações sociais e humanas, né? E é nesse sentido que o texto tem de ser compreendido e analisado e trabalhado na escola. Então, essa concepção de texto nós trabalhamos bem especificadamente, de modo bem detalhado, naquela primeira videoaula sobre as concepções de texto e sobre gêneros textuais. Gêneros textuais como esses enquadramentos, essas molduras, vamos chamar assim, do que a gente abarca tipos de interações, né? Então, por exemplo, se eu vou escrever um e-mail, é um tipo de interação, gênero textual diferente de uma aula, que é um gênero textual diferente de uma receita de cozinha, de culinária, que é um gênero textual diferente de um noticiário, né, de uma reportagem, de um editorial, e assim a gente vai modificando a nossa circulação social através dos textos no mundo, na sociedade, por meio dos diferentes gêneros textuais. Naquela aula também a gente tratou desse tema. Para a unidade 3, que é uma unidade que eu diria que a gente vai trabalhar todos esses conhecimentos trabalhados na unidade 1 e 2, a 3 seria um ponto de culminância, né, desses conhecimentos sobre texto, gêneros textuais, sobre leitura, intertextualidade, e sobre estratégias de leitura. Seria basicamente isso. Seria nosso grande bloco de aprendizado de leitura. Porque agora, a partir da unidade 4, a gente vai entrar no outro bloco de aprendizado, que é sobre a escrita dentro da universidade, a escrita desses textos, desses gêneros acadêmicos, ou seja, a escrita de um resumo acadêmico, a escrita de uma resenha acadêmica, a escrita como estudar um texto acadêmico, como parafrasear, né, como fazer uma citação direta ou indireta. Então, a gente vai realmente focalizar nesse universo de textos que vocês vão lidar, vão ter que lidar com eles, com esses textos ao longo da sua vida acadêmica, sua vida universitária, nas outras disciplinas. Então, essa próxima parte, a partir da unidade 4, que compõe a 4 e a 5, a gente vai trabalhar especificamente com um caráter instrumental da nossa disciplina, né? Então, a gente vai instrumentalizar você para que você possa, numa outra matéria, poder, por exemplo, apresentar um resumo, ou apresentar uma espécie de, vamos dizer assim, uma resenha crítica, uma espécie de paráfrase com comentário. E aí a gente vai trabalhar tudo isso a partir da unidade 4, tá bom? Então, agora eu vim aqui para estimulá-los, né, para dizer assim, vamos fazer o questionário. O questionário não é um bicho de sete cabeças, é, na verdade, só um grande panorama de todos os conhecimentos que vocês visitaram, dialogaram com até agora, né? E, além de tudo, a gente trabalha a escrita criativa autoral como esse bloco que permeia a nossa disciplina também, com foco na autoria, na criatividade, no fortalecimento da escrita de vocês, né? Desse exercício muito importante no curso de letras e principalmente, mais importante ainda, eu diria, como professores de língua, né? Então, aqui nesse vídeo, eu vou trazer para vocês, assim, um panorama do que acontece nessa unidade 3, e o que a gente vai, então, estudar, tá bom? Vou começar com os primeiros slides. A gente vai trabalhar, como eu falei, com leitura, e a gente vai focalizar em leitura
ativa, analítica e crítica de textos. Deixa eu ir passando. Então, o que é a leitura, né? Segundo Angela Kleiman, que é uma professora da Unicamp, a leitura é uma prática social, que remete a outros textos e a outras leituras. Foi tudo isso que a gente viu até agora, quando a gente falou de leitura de palavra-mundo, quando a gente falou das experiências vividas desde a infância, isso tudo são textos. Quando a gente trouxe lá desde o início que texto não é só o escrito no papel, com coesão e com coerência. Texto pode ser oral, texto pode ser musical, texto pode ser imagético. Então, com essa concepção ampla de texto com que a gente vem trabalhando, é muito fácil a gente realmente concordar e compreender essa visão que a Angela Kleiman traz. O momento da leitura é quando colocamos em ação o nosso sistema de valores, o nosso sistema de crenças, as nossas atitudes do nosso grupo social, da nossa socialização primária, né? Então, se eu venho de um meio em que tem determinados valores, e eu vou ler um texto onde os valores são outros, em que os valores são outros, eu vou ter estranhamento. Agora, se eu venho um determinado grupo de valores e leio um texto que coadunam, que dialogam com esses valores, o que vai acontecer? Eu vou concordar com esse texto. Então, essa atitude ativa de leitura é a atitude de como que eu vou interagir com aquele texto. Eu vou resistir, eu vou criticar, eu vou transgredir ou eu vou concordar, né? E mais, aí falando já da leitura crítica que a gente vai desvelar daqui a pouco. Às vezes os textos têm camadas e têm nuances de ideologias, de senso comum ideológico, que faz com que a gente concorde com algo que, na verdade, está a serviço de uma dominação, está a serviço de opressão. Então, na leitura crítica, a gente tira essas camadas, esses véus de enganação dos textos, que são enganações textuais, para a gente compreender a ideologia de base e de fundo daquele texto, porque aí sim a gente pode gerar mudança social, né, a partir de uma leitura crítica. Então, esse também é um ponto muito importante. Então, a leitura, ela não é um procedimento simples, né? O leitor, ele não pode considerar só o que está escrito, ele tem que considerar todo o social, a época, às vezes um texto do século XIX tem que se considerar naquele momento, como é que estava então a intelectualidade, o positivismo naquele momento dentro das ciências, como é que ele estava mostrando, se revelando, se fortalecendo, se firmando, e tudo isso de acordo com cada época a gente vai observando. Se o nosso tempo acabar, não se preocupem que eu gravo outro vídeo em continuação. Então, a compreensão de texto é um processo complexo, em que interagem diversos fatores, né, como esse conhecimento prévio, esse conhecimento de mundo e também o meu interesse pela leitura naquele momento que eu estou lendo. E na universidade a gente às vezes não tem escolha, tem textos que são obrigatórios. Então é importante a gente ter esse repertório de leitura para a gente encarar e desvendar, e mergulhar e dialogar com esses textos que a gente vai ler ao longo da vida acadêmica. Mas a leitura tem esse aspecto do protagonismo social, e eu quero chamar a atenção de vocês, que não é porque vocês estão na universidade, vocês vão ler textos de autores consagrados, que vocês precisam concordar com esses textos. É muito importante vocês exercitarem essa postura de leitura, que é uma postura ativa, uma postura desperta, em que você não é uma desconfiança eterna, não é uma resistência sem razão, não é uma atitude de discordância a priori, não é disso que nós estamos falando. É uma postura que tira a gente de uma certa passividade, de um silenciamento, e faz com que a gente possa colocar a nossa visão de mundo, os nossos valores também na mesa, né, em jogo, na hora da leitura. Então, isso é muito importante de ser dito. A Lucília Garcês, que foi professora da Universidade de Brasília, ela tem um livro incrível chamado A Escrita e o Outro, que foi da tese de doutorado dela. Ela fala o que é, então, sobre a leitura, né? E ela tem também esse texto que chama Qualidade da Leitura, um texto muito importante. Ela fala o seguinte, que a leitura é um processo complexo e abrange a decodificação de signos, ou seja, a leitura, a alfabetização, mas também abrange a compreensão do mundo, né? E que a gente faz rigorosas exigências no nosso cérebro, a emoção e também a memória. Então, não é só a memória, não é só cerebral, é emocional. Lida com a capacidade simbólica e a habilidade de interação mediada pela palavra.
É um trabalho que envolve signos, frases, sentenças, argumentos, objetivos, intenções, ações, motivações. E envolve também os silêncios, a ausência. Então, às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo muito prático, tá quente. E ao invés de eu falar assim, nossa, tá tão quente, a gente podia abrir a janela porque está calor? A gente só fala assim, que calor. E aí a gente já pressupõe que o outro vai ler aquele texto que eu falei, vai levantar e abrir a janela. Né? E são muitas, as redes de compreensão, de significação, são muito complexas, né? Tem esses não ditos no meio do dito, né? Então tem os intertextos e os entretextos no meio do texto. Então isso também é muito importante a gente estar com isso bem desperto. A Lucília Garcês, eu já falei, né, quem ela é, se alguém quiser ler, é só clicar. E ela fala, então, que a leitura e a escrita são processos vinculados, né? Ao convivermos socialmente em diferentes experiências e trocas sociais, é possível observar como os textos circulam, que foi o que eu falei de gêneros textuais. Então, isso aqui a gente já tratou. Então, vamos para frente. Essa é uma importante observação para a gente compreender a nossa vida social. Quando a gente falou da entrada do sofá no programa de auditório, naquela criação de um ambiente íntimo dentro de um consultório médico, gerando uma relação de confiança com o paciente, que não é mais paciente, é cliente. Então, esses gêneros, os enquadres, os gêneros textuais que circulam, como plano de parto, que são, por exemplo, que estão aí no enquadramento de uma leitura crítica de vida, né? Uma mulher empoderada, uma mulher que sabe dos direitos dela, ela escreve um plano de parto, o médico assina, e isso faz com que esse novo gênero textual, plano de parto, esteja dialogando com um novo enquadramento de relações sociais. Então, as mudanças nos gêneros textuais são muito importantes, e hoje em dia, por exemplo, a gente quase não vê mais uma pessoa que lê o jornal impresso. Então, a gente vê as notícias muito mais no online, né, nos sites. E aquela ferramenta comentário, ela substituiu aquela carta ao leitor das revistas e dos jornais, né, há muito pouco tempo atrás, ainda muito usado. Então, a gente percebe como os comentários, eles têm outra nuance, outro propósito, eles são muito mais fluidos que uma carta ao leitor, muito mais informais. E quantas vezes a gente não presencia verdadeiras brigas, né, lutas ideológicas nos comentários? Então, a gente observa que as mudanças de gênero são muito importantes no enquadro de uma sociedade, porque dizem muito sobre como essa sociedade se organiza internamente enquanto sociedade, né? Então, não é texto separado do social. E é sobre isso que a gente vem falar. Então, aqui está dando um exemplo, eu acabei de, já falei o exemplo. Por exemplo, aqui, vou só ler o exemplo que tem aqui. Com nossa equipe, você chega em primeiro lugar, da escola direto para a universidade. Você convocado para seu futuro. Quando a gente vê outdoor sobre escola, né, que promete com a promessa do vestibular. Então, a gente observa que são valores sociais que hoje fazem sentido circularem amplamente no outdoor, no meio das ruas, e que talvez não, com certeza, num passado, não fazia o menor sentido, quando a gente tinha outro tipo de organização social com a universidade. Né? E provavelmente num outro país em que a universidade se organiza diferentemente dentro da sociedade, também não fará sentido. Então, a criação dos sentidos dos textos é uma criação pontual, social e histórica. Mesmo sendo pontual, ela está sempre em comparação com essas mudanças numa história da textualidade, uma história de como que isso é firmado, é criado, é construído. Então, a gente vê que é necessário ler como esse gênero textual está na atualidade, que foi isso que eu acabei de falar. Isso é uma leitura ativa, né? Quando a gente se propõe a ler dessa forma, a gente está se propondo a assumir o papel ativo de leitura. E o que é a leitura analítica? A leitura analítica é a gente desenvolver as potencialidades de linguagem. Então, por exemplo, os recursos, quais são as técnicas, as estratégias. Eu sei técnicas de coesão, eu sei como que a coerência é formada. O que é intertextualidade? Quando eu vou compreendendo como os textos são tecidos,
Assim como a costureira, quando ela compreende os tipos de ponto franzido, o acabamento, o arremate,